Gente, vamos começar nossa aula de português da semana com um texto. Esse texto vocês vão encontrar no livro de português, nas páginas 94 e 95. Abram lá na página e vamos acompanhar a interpretação da professora. Olá, crianças, tudo bem com vocês? A tia trouxe hoje um texto que vocês vão refletir bastante sobre esse título antes de fazer a leitura, certo? Veja bem, o título é País dos Mentirosos. Por que será que um país, por que será que, vamos refletir, por que será que um lugar tem tantos mentirosos assim? Vocês sabem o que é que a mentira provoca? A mentira provoca muitos problemas entre as pessoas, não é verdade? Se você inventar uma mentira, alguém vai ficar chateado depois. Então, não é melhor você falar a verdade? Então, você sendo verdadeiro, você vai crescer pessoas responsáveis, pessoas pensando no bem, na relação, na boa relação com as pessoas. Então, olhe bem, prefiram falar a verdade do que ser mentirosos para não fazer parte desse país, viu, gente? Então, vamos lá, a tia vai fazer a leitura desse texto e vocês prestem bem atenção no que fala cada passagem dele, certo? Era uma vez, ninguém sabe onde é, o país dos mentirosos. Um país onde ninguém falava a verdade. Quando o sol nascia, logo alguém dizia: que lindo pôr do sol. À noite, naturalmente, quanto mais enluarada, mais diziam: gente, está escuro totalmente, não dá para enxergar nada. Se você ria, coitado, o que lhe aconteceu de errado? Se chorava, por outro lado, que sujeito original, sempre em festa, que alegria, que cabeça genial. Chamavam a água de vinho, o grande de pequenininho, a cadeira era armário, e todas as palavras viraram ao contrário. Não era permitido agir de outro jeito, mas, acostumados assim, tinham um entendimento perfeito. Mas um dia apareceu nesse país um homenzinho que nunca leu, o pobrezinho, o Código dos Mentirosos. Por isso, tranquilamente, para lá e para cá, ele ia falando que o dia era dia, que a noite era noite, que a cadeira era cadeira e não dizia uma palavra que não fosse verdadeira. Assim, de um dia para o outro, prenderam-no, amarraram-no e levaram-no para o hospital. Este sujeito é louco, só a verdade quer falar. Puxa, é mesmo, será? Palavra, juro, podem perguntar ao médico doutor. É um caso interessante, que vai ficar furor. Virão de bem distante 500 professores para estudar-lhe a cabeça. Aquela estranha doença foi comentada, falada, escrita e publicada em mais de 100 capítulos, na Gazeta da Mentira. Enfim, para contentar a curiosidade popular, o homem que dizia a verdade foi exposto ao pagamento no zoológico da cidade, numa gaiola de cimento. Mas aí a coisa toda complicou-se totalmente. Aconteceu que o doente a todos contaminou. A doença contagiosa logo se espalhou e por toda a cidade se alastrou o vírus da verdade. Polícia, médicos, autoridades fizeram o possível para conter a epidemia. Tudo em vão, nada servia. E o mais interessante é que ninguém queria se deixar curar com o soro da mentira. Um xarope preto horrível que não dava para tomar. Libertaram o prisioneiro, o elegeram presidente e quem não acredita não entendeu nada, absolutamente. Então esse texto, gente, realmente é um texto diferente, um texto onde metade dele fala sobre mentiras, a outra metade fala sobre a verdade. Então preste atenção nas palavras que tia Adriana está relacionando nesse texto. Mentira, verdade. Então,
É nesse assunto, baseado sobre esse assunto, que esse texto e mais um assunto da gramática, que aqui entra já na gramática, com o assunto sinônimos e antônimos. Então, mentira e verdade são palavras antônimas, são significados contrários, certo? E nesse texto vocês viram que em alguns momentos, algumas palavras são sinônimas e em todo o texto, praticamente, vocês vão encontrar palavras contrárias. Mentira e verdade, que são citadas no texto, já são palavras contrárias. Vamos agora entender o texto. Logo após o texto, vocês encontram um vocabulário. Vocabulário no vocabulário vocês vão encontrar algumas palavras e seu significado. Seu sinônimo, na verdade, né? Então, vamos lá. Alastrou quer dizer alargou gradualmente, espalhou, estendeu, difundiu. Código, reunião de leis, normas e regulamentos. Contentar, satisfazer os desejos. Enluarada, iluminada pelo luar. Entendimento, acordo, combinação, pacto. Epidemia, aquilo que se espalha de maneira rápida. Furor, entusiasmo. Xarope, substância medicamentosa. Essas palavras aí do vocabulário, a tia leu o significado sinônimo delas, certo? Vamos ao estudo do vocabulário na página 95. Em qual das frases abaixo a palavra em destaque não foi usada adequadamente? Marque-a e escreva uma frase aplicando-a de modo mais adequado. Você pode adaptar a frase original, ou seja, a palavra ela pode não estar combinando, ela pode não estar em harmonia com as outras palavras na frase. Tá um significado, assim, tá um sentido totalmente diferente, certo? Aí vocês destacam aquela frase, marca a frase na verdade, destaca a palavra ou as palavras que não estão combinando, não estão em harmonia na frase e faz a correção dela, certo? Então aqui eu vou ler algumas frases aqui. Na hora em que foi tomar o xarope receitado pelo médico, tomou um susto e derrubou o vidro. Perfeita combinação, xarope, combina assim na frase. Então, essa frase está correta. Está pedindo para vocês marcarem a frase onde a palavra não está combinando, certo? A segunda frase. A cidade parece mais pacífica quando está apenas enluarada. Quando está apenas a lua iluminando o céu. Está combinando também. Terceira frase. Ela deveria se contentar delicioso. Contentar delicioso? O que é contentar? Contentar é estar satisfeito. Estar satisfeito, delicioso. Então, na minha opinião, explicando para vocês agora, essa terceira frase foi descoberto que as palavras não estão em sintonia. Vamos ver a quarta frase. Uma epidemia de gripe atingiu toda a cidade. Também combina. Então, voltando para a terceira frase, ela deveria se contentar delicioso. Ela deveria se contentar, né? Se contentar é ficar satisfeito, delicioso. Então, esse adjetivo aqui, delicioso, é que não está combinando com a frase. Não está. Então, vocês podem fazer a correção trocando, aplicando também outro significado. Vai aqui ao vocabulário, procura outro significado, procura um sinônimo para a palavra contentar e modifica a frase trocando também o adjetivo. Você pode colocar outro adjetivo, como você também pode não colocar. Você modifica a frase, fica a critério de vocês, certo? O importante é que foi observado que a terceira frase, as palavras não estão todas combinando. Alguma coisa está errada. Então, foi descoberto que o adjetivo não está bem colocado nessa frase, certo? Número 2. Escreva uma frase com os antônimos de cada uma das palavras abaixo. A tia fez aqui uma tabela, certo? Por que convite no jardim? Porque também esse conteúdo sinônimo e antônimo, como vocês perceberam e a tia explicou antes de vocês perceberem, aliás, que esse texto trabalha o sinônimo e o antônimo. Então, já coloquei aqui o assunto da próxima aula
vai ser sobre sinônimo e antônimo, certo? Então eu utilizei aqui algumas palavras desse texto, País das Mentiras, certo? E coloquei ao mesmo tempo o sinônimo e aqui embaixo o antônimo dessas palavras. Então aí está perguntando, furor. O que quer dizer furor? Braveza. A pessoa que está está brava por alguma coisa que aconteceu. E o mesmo que o antônimo, o contrário de furor, de braveza, é calmaria, certo? Contentar é o mesmo que alegrar. O contrário de contentar e de alegrar é aborrecer. Você ficar chateado com alguma coisa que aconteceu. Alastrou é espalhou. E o contrário de alastrou e espalhou, juntou, certo? Então vocês podem utilizar essas dicas aí dos antônimos para cada palavra dessa. Pode utilizar e ao mesmo tempo já ir respondendo na sua atividade. Vamos para a página 96. Abra aí o livro de vocês e vamos para a questão 3. Outra coisa, vocês também mantenham sempre um dicionário próximo. Por quê? Às vezes vocês têm uma dúvida sobre o significado daquela palavra. O dicionário também pode lhe mostrar uma frase que você utilize a palavra e vocês vão perceber, colocando a palavra na frase, o significado que ela leva. Quando você lê a frase, essa palavra aqui, ela está nela, combinando, então ela tem esse significado, ela tem essa mensagem, certo? Então o significado lhe dá separação de sílaba, o significado lhe dá também, muitas vezes, palavras antônimas, sinônimas, vários significados. É sempre bom ter um dicionário bem próximo, certo? Então vamos lá na página 96, questão 3. Complete as frases com sinônimos. Sinônimos são palavras com o mesmo significado parecido, certo? Um incêndio quase não era contido, pois o fogo, aí tem código, furou, alastrou, entendimento. Pois o fogo alastrou-se, se espalhou rapidamente. A chegada do festival à nossa cidade sempre causou grande furor. Que é furor? Grande calmaria ou braveza, agitação na cidade, na população. Você precisa estar atento às normas e respeitar o código. Código é um segredo. Você está brincando com alguém, faz um código para outra pessoa. Aí a pessoa vai tentar descobrir o que significa aquele código. Então, código é um segredo. Após 4 horas de reunião, os vereadores conseguiram selar um entendimento. Forme frases com as seguintes palavras: código, epidemia e entendimento. Essas palavras vocês voltam ao vocabulário na página 95. Lê outros sinônimos das palavras e aí vão elaborar suas frases bem criativas. Aí é uma questão pessoal, certo? Vamos agora para o estudo do texto. Por que o lugar do texto chamava-se País dos Mentirosos? Por que será que depois da tia ter feito a leitura, vocês praticarem a leitura do texto, agora você pode explicar com mais clareza por que o texto recebeu esse título, País dos Mentirosos. Na sua opinião, por que o texto recebeu esse título? Porque realmente todo mundo que morava nesse lugar só mentia, porque as pessoas se defendiam, usavam muito a mentira para se comunicar. Por qual motivo? O que é que você acha? É uma resposta pessoal também que vocês vão dar, certo? Escreva ao lado de cada... Vocês acham que as pessoas, voltando agora, você acha que as pessoas morando em um lugar desse, vivem bem só com mentiras? Ou você acha que quando
apareceu no texto uma pessoa que começou a falar a verdade, que causou essa agitação na cidade, que as pessoas começaram mais a prestar atenção nesse homem que começou a falar a verdade, o que vocês acham que esse personagem, como vocês acham que esse personagem deveria ser mais tratado no texto, né? Em alguns momentos as pessoas enalteceram, achavam que ele era um homem muito importante, uma pessoa muito importante no lugar, porque ele começou a falar a verdade. Então, cada um de vocês dá a sua opinião sobre o título desse texto, observando a mensagem da história, certo? Escreva ao lado de cada imagem a reação das pessoas quando as situações retratadas aconteciam. Quando as pessoas, olhe bem a expressão facial dessa primeira criança, de alegria. Quando no texto alguém expressou alegria, em que momento foi expressada a alegria no texto? Em que momento as pessoas ficaram tristes, né? Olha a outra expressão facial da menina. Em que momento as pessoas demonstraram tristeza no texto? Aí também é uma questão, não é uma questão pessoal, mas aí, de repente, vocês podem encontrar várias passagens no texto onde alguém possa ter expressado alegria e tristeza, certo? Alegria quando apareceu, quando o homem começou a falar a verdade. Que as pessoas começaram a entender que realmente alguém pensa diferente das pessoas que já moravam no lugar. E quando se fala também nas pessoas que, nesse lugar que só tem mentirosos, né? Então também causou expressão de tristeza no texto. Mas aí vocês podem escolher outra passagem do texto onde foi expressado alegria e tristeza, certo? Porque o homem que falava a verdade agia em desacordo em relação aos demais habitantes. Porque ele não concordava. Ele não concordava com todas aquelas mentiras. Então, tá aí o título, País dos Mentirosos. Porque, como é mostrado no texto, as pessoas eram acostumadas a mentir, né? E ele era uma pessoa que não concordava com todas essas mentiras que eram ditas no texto. A outra questão, o que aconteceu com o visitante? Na verdade, ele não era habitante daquele lugar, ele era um visitante. Ele percebeu, ele chegando a esse lugar, ele percebeu que as pessoas acostumavam a mentir, ganhavam vida mentiam demais. Então ele começou a pensar o contrário, a se expressar diferente, a ser verdadeiro, a falar a verdade. E ele foi punido por isso, né? Ele foi colocado em uma gaiola de cimento, ele foi preso, gaiola de cimento, ele foi preso, né? Algumas pessoas começaram a aceitar que ele poderia ser uma pessoa importante nessa cidade, nesse lugar, nesse país, né? Então ele foi punido por alguns e foi venerado, ele foi aplaudido por outras pessoas. Na página 97 vem: por que você acha que as pessoas do local permitiram que isso acontecesse com ele? O que você acha? Então é uma opinião sua. Por que você acha que as pessoas permitiram que ele fosse preso? Em alguns momentos também que ele foi escolhido para representar aquele lugar, por ele falar a verdade, para as pessoas seguirem ele, né? Aí também é uma resposta pessoal, é o que você acha. O que se dizia sobre o caso do homem internado no hospital? Então, muita gente também achava que ele estava enlouquecendo por falar a verdade. Então, o que se dizia? Que ele foi atingido por uma epidemia. Então, é como se ele fosse o vírus e ele, por falar a verdade foi espalhada na cidade. Então, esse vírus da verdade foi espalhado como epidemia. Epidemia é quando uma doença se espalha rápido. Então,
a verdade foi se espalhando pela cidade tão rápido que chamou a atenção de todo mundo. A relação é essa, certo? O que se dizia sobre o caso do homem internado no hospital? Então, isso, que ele espalhou a verdade. Então, como se ele estivesse doente por ele estar falando a verdade. Os médicos consideraram aquele homem um caso sem importância que não deveria ser estudado, uma grande inspiração e alguém com quem poderia aprender muito, um bom candidato a ser o próximo representante daquele país ou uma pessoa doente. O que é que vocês acham? Então, os polícia, médicos, autoridades fizeram o possível para conter a epidemia. Tudo em vão, nada servia. Então, o que aconteceu aí? Uma grande inspiração e alguém com quem poderia aprender muito. Certo, gente? O homem ficou exposto numa gaiola no zoológico da cidade. Foi preso, ficou exposto numa gaiola. O que aconteceu a partir daí? Depois de ter ficado na gaiola, o que aconteceu? Na verdade, aconteceu o seguinte, que até ele dentro da gaiola contaminou também os outros animais. Como ele ficou na gaiola, né? Na gaiola no zoológico, então é como se ele tivesse espalhando também para os outros a verdade. Na verdade, essa verdade que ele levou para esse lugar, ele foi comparado com uma doença, com uma epidemia que se espalhou, né? As pessoas que pensavam o contrário dele começou a pensar igual a ele, a falar a verdade. Como você acha que, a partir da sua exibição, o comportamento do homem começou a afetar as pessoas do país? Então, quando o homem começou a se exibir, a falar as suas verdades, você acha que afetou? Você acha que melhorou a situação do país, né? Muita gente falava a verdade, mas ele começou a trazer, muita gente falava a verdade, mas ele começou a pregar o contrário, a levar verdades para as pessoas acreditarem que a verdade existe. A população estava usando a mentira como se eles estivessem falando a verdade. Isso aí ficou tão comum na cidade, é o meu entendimento sobre esse texto, né? E é como se chegasse alguém aqui na nossa cidade e começasse a agir diferente, totalmente diferente de nós aqui na cidade. Então vai chamar a atenção. E alguém pode achar aquela ação da pessoa importante, né? E querer também agir dessa forma. Então, ele estava sendo visto dessa forma, como se ele estivesse levando para umas pessoas, né? Levando coisas boas, para outras pessoas não. Que ele estava influenciando muita gente. E muita gente não estava gostando, né? do jeito que ele chegou na cidade. Você acha que o homem veio a se tornar presidente do país apenas pela epidemia que ele espalhou? Você acha que esse homem foi eleito o presidente, o líder máximo do governo no país, só porque espalhou a verdade, que todo mundo falasse a verdade? Você acha, na sua opinião? Vocês não vão dizer só sim e não, certo? Vocês aí vão quando vocês responderem sim ou não, colocar a palavra sim ou não, você tem que justificar, dizer por que sim e dizer por que não, dar a sua opinião, comentar sobre a pergunta feita no enunciado, certo? Então, esse texto, o estudo do texto, tem muita opinião para você dar, né? Muita opinião para que nós possamos ver seu entendimento sobre o texto, certo? Então, capriche nas respostas, qualquer coisa. Volta lá o texto, lê novamente, porque pode ter palavras que vocês se confundam, né? Como a tia falou, use o dicionário, certo? Para consultas. E vamos lá para a nossa próxima aula de português.